Boa noite. Quem está animado? Amém. Quem acredita que Deus tem uma palavra para nós nessa noite, diga amém. Sem perdermos tempo, que eu creio que Deus já está falando e tem muito mais para falar conosco nessa noite, eu queria que você pegasse a tua Bíblia e abrisse lá em 2 Reis, no capítulo de número 13. 2 Reis, capítulo 13, o versículo é o 7. Segundo Reis, capítulo 13, o verso é o 7. E depois a gente vai pular e eu vou falando com você aonde a gente vai ler. Eu queria até recordar uma direção que eu creio que é muito de Deus, algo que o pastor Lucas, ele falou no domingo retrasado. Comece a criar o hábito, se eu puder te dar um conselho nessa noite, comece a criar o hábito de anotar tudo que Deus tem liberado aqui desse altar. Amém. Eu estava vendo um estudo no final de semana, eu gosto de estudar, e eu estava vendo um estudo que foi feito nos Estados Unidos, e esse estudo constatou que 95% das pessoas que vêm num culto de domingo, na terça-feira, elas não se lembram mais da palavra que foi pregada. Ou seja, a cada 10 pessoas, 9 ou até um pouco mais, se ela veio no culto, ouviu a palavra, e você perguntar para ela na terça-feira, qual foi a palavra do domingo? Provavelmente ela vai falar, a palavra eu não lembro, mas foi uma bênção. Então, nós não vamos ser esses 95%. O salmista falou no Salmo 119, eu guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. 2 Reis, capítulo 13, o versículo é o 7, eu vou ler esse primeiro texto numa versão mais antiga, e depois a gente vai lendo na NVI também. 2 Reis, capítulo 13, o versículo é o 7. E aí se der para colocar no telão, é bênção. Eu vou ler aqui, 2 Reis 13, 7, acompanhe também na tua Bíblia, na de papel, a que você tiver na mão. E foi o caso que não se deixaram a Jeoacás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé. Quantos homens eram? 10.000. Sabe quanto era o exército do inimigo? 150.000. Ou seja, o exército do inimigo era 15 vezes mais do que o exército deles. O Senhor tem uma vitória para você sobre aquilo que era 15 vezes maior. Não, você não está aqui, eu vou dizer de novo. O Senhor tem uma vitória para você nessa jornada da decisão sobre o inimigo que era 15 vezes maior. É uma noite profética, o pastor Lucas falou, então eu vou profetizar. Porquanto o rei da Síria os havia destruído, e feito como pó. Agora, versículo de número 14. Ainda em 2 Reis, capítulo 13, o versículo é o 14. Eu estou lendo numa versão um pouco mais antiga. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, retesa o arco. Ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu, atira. E ele atirou. Prosseguiu,
eu vou colocar isso como uma palavra sobre a tua vida. Flecha da vitória do Senhor. Eu vou falar novamente. Flecha da vitória do Senhor contra os círios, porque ferirás os círios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu quantas vezes? E cessou. Então se indignou muito o homem de Deus contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os círios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os círios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano, que é exatamente o tempo que estamos vivendo. Agora Efésios capítulo 5, versículo 16. Eu não sei se está aparecendo aí para vocês, para mim aqui não está. Está aparecendo aí? Não? Efésios 5,16, agora eu vou ler na NVI, que diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Agora um último texto, estou falando que é o último para você não pensar que eu vou ler a Bíblia inteira. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Colossenses 4, 5. Quem achou, diga amém. Diz assim: sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora. Repita assim comigo, diga assim bem forte, abra a tua boca, estamos declarando a palavra. Diga assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Feche os teus olhos. Senhor, eu te agradeço por essa noite. O Senhor prometeu que onde estivessem 2 ou 3 ou mais reunidos em teu nome, o Senhor estaria. E eu sei que o Senhor está aqui nessa noite. Tu és Deus e não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Meu Deus, abre o nosso entendimento, para que cresçamos nessa noite no entendimento, no conhecimento e na verdade. Que a nossa carne se cale, caia por terra, e o teu espírito fale. Quebranta-nos, Senhor. Que a tua unção venha para quebrar todo jugo, para nos capacitar e nos ensinar todas as coisas. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Nos dá uma noite onde o teu nome seja glorificado. Queremos também te louvar por esse lançamento, mais um livro que o Senhor deu ao pastor Lucas. Nós queremos profetizar. Ponto de decisão, best-seller. Respira, best-seller. E nós declaramos: pessoas trarão ao pastor Lucas nas próximas semanas testemunhos desse livro. E nós declaramos que esse livro vai chegar aonde o teu filho nem imaginava, porque a tua palavra não volta vazia. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Quer aplaudir? Não passa vontade. Amém. Queridos, meu assunto nessa noite, e é um privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade, penúltimo culto da nossa jornada da decisão, vamos fechar ela na quarta-feira agora. Meu assunto nessa noite é a oportunidade da decisão. A oportunidade da decisão. É interessante, eu estava meditando sobre isso, e o Senhor começou a ministrar ao meu coração algumas coisas. Eu quero que você entenda o seguinte, é isso que a gente vai compreender no texto que nós vamos tratar hoje, de maneira mais focada, segundo Reis 13. Informação não transforma. O que transforma é uma decisão.
Eu vou dizer novamente: informações não transformam, decisões transformam. É quando a gente entende que sabedoria não é conhecimento, mas que sabedoria é conhecimento praticado. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro daquilo que Paulo vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 4. Quando você vai lá no versículo 9, Paulo vai falar aos filipenses assim: o que vocês viram, ouviram e aprenderam de mim, o detalhe é o aprenderam de mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Olha que interessante, vamos analisar esse versículo que nós acabamos de falar. Paulo fala: isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, ele coloca uma condição. Deus não está na teoria, Deus está na prática. O que muda a tua vida não é o que você sabe, o que muda a tua vida é o que você vive. É assim, o que muda a tua vida não é a palavra do domingo, é o que você vai fazer com ela na segunda-feira. É o que você faz com ela na segunda. E eu estava pensando sobre isso, voltando ao mesmo versículo. O que vocês ouviram, viram, aprenderam de mim, isso praticai. O que é aprender? Às vezes nós achamos que aprender é ouvir, aprender é escutar. Aprender é muito mais do que isso. Eu quero te explicar. Vamos imaginar que nós estivéssemos numa sala de aula e estivéssemos aqui dando uma matéria. Todos ouviram a mesma matéria. Eu posso ter a certeza absoluta que todo mundo que ouviu aprendeu a matéria? Como é que eu vou ter certeza que todo mundo que ouviu realmente aprendeu? Alguém falou: na prova. Só tem uma diferença da prova com Deus para a prova da escola, da faculdade. Na escola, você aprende primeiro para fazer a prova depois. Com Deus, você aprende no meio da prova. Aprender não é ouvir, aprender é reproduzir. E ainda antes de entrar no texto, eu preciso falar um pouco sobre o meu tema: a oportunidade da decisão. Eu estava pensando sobre o que a vida é feita. O Salmo 90, acreditamos que é um salmo de Moisés. Ele vai dizer: o homem vai viver 60, 70, 80 anos, o que passar disso é canseira. Do que a vida é feita? E aí eu entendi, eu cheguei a uma conclusão meditando nessa palavra. A vida é feita de oportunidades e de decisões. Abra tua boca e repita comigo, te ajuda a gravar. Diga assim, diga bem forte, declare assim: oportunidades. Agora diga assim: decisões. Você é o que você decide ser. Você é o que você decide ser. E olha que interessante, eu não sou tão velho, mas também não sou tão novo, mas eu já tenho 41 anos. E eu posso te falar alguma coisa que eu aprendi: a vida gosta de quem gosta de viver. É por isso que Jesus, ele falou lá em João 10:10: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em o quê? Abundância. Tamo junto. Me aprofundo um pouquinho mais dizendo o seguinte: pessoas fracas perdem oportunidades. Pessoas fracas perdem oportunidades. Olha que interessante isso. Pessoas fracas perdem oportunidades. E são as pessoas fracas, pastor Lucas nos ministrou isso esses dias no livro de Juízes. São pessoas fracas que criam tempos difíceis, e tempos difíceis criam pessoas fortes, e pessoas fortes criam tempos fáceis. Quem está entendendo, diga amém. Se pessoas fracas perdem oportunidades, pessoas comuns
aproveitam oportunidades, mas pessoas extraordinárias criam oportunidades. Eu estou vendo aqui centenas e extraordinários aqui na minha frente. Vamos mergulhar um pouquinho mais. Eu acredito que o nosso presente, a gente poderia chamar presente de resultado. Você vai falar resultado? O presente nada mais é do que o resultado das oportunidades do passado. Eu vou de novo. O presente é o resultado das oportunidades que eu tive no passado. Não fica bravo comigo, mas eu preciso te falar algo. Não reclame do teu presente, reclame das decisões que você teve no teu passado. Você está aqui ainda? Porque o meu presente é resultado das oportunidades do passado, e umas eu aproveitei, outras eu perdi, e outras eu aproveitei mal. Daqui a pouco eu te explico essa diferença. E o que é o meu futuro? O meu futuro também será um resultado. O meu futuro será um resultado das oportunidades do presente. Em Hebreus a Bíblia vai dizer que o dia se chama hoje. Futuro é o que nós semeamos hoje. E eu li com vocês, eu vou começar do fim. Efésios 5,16 e Colossenses 4,5 são interessantíssimos, porque na NVI Paulo vai dizer assim, tanto em Efésios 5,16 quanto em Colossenses 4,5: aproveite as oportunidades. Levante a tua mão e vamos declarar isso de maneira profética. Diga bem alto, diga assim: eu vou. Você pode fazer melhor do que isso, diga assim: eu vou aproveitar as oportunidades. Você vai aproveitar o quê? E aí eu tomei um susto, porque eu fui estudar o texto no grego. O Novo Testamento foi escrito no grego. E aí quando eu peguei a palavra oportunidade nos dois textos, é a palavra do grego kairos. Ou seja, a oportunidade é um tempo de Deus para a nossa vida. Está chegando um tempo de Deus que vai mudar a tua história. Eu vou dizer de novo, está chegando um tempo de Deus que vai marcar completamente a história da tua vida. Está chegando um tempo de Deus. Olha, vira para a pessoa que está do teu lado, olha nos olhos dela, vira, olha nos olhos dela e diga assim para ela bem forte, diga assim: você vai viver. Muita gente, pouca voz, diga: você vai viver o tempo de Deus. Quem vai viver? Declara isso sobre a minha vida que eu quero receber. Declara. Por a fé, você vai viver o tempo de Deus para a tua vida nesse tempo. Se oportunidade do grego é kairos, que é o tempo de Deus, eu entendi que toda oportunidade tem uma velocidade. Algumas oportunidades, elas se repetem na nossa vida. Mas eu preciso te falar algo. As maiores oportunidades da nossa vida, elas não costumam passar duas vezes. E você pode pensar, mas você falou que ia explicar a diferença de oportunidade perdida e mal aproveitada. Então vamos a isso. Eu estava me lembrando, quando eu estava preparando essa palavra, teve um tempo que eu saí para fazer a obra num outro estado. Já fomos para alguns, já eu e a Lani. E nesse estado onde nós servíamos, estávamos na capital dele fazendo a obra. E nesse estado tinha praia. E eu fazia a obra em tempo integral nesse momento. E a Lani trabalhava. Nós ainda não tínhamos filha, ela trabalhava fora. Eu cuidava das coisas da igreja. E a Lani trabalhava de RH numa empresa. E tinha algumas histórias muito engraçadas, para não dizer trágicas. Um dia ela liga para a pessoa, para chamar a pessoa para uma entrevista. E a pessoa fala assim: hoje eu não posso ir na entrevista. Ela falou: mas aconteceu alguma coisa? Você quer reagendar, remarcar?
Não, é porque hoje está chovendo muito. Mas não foi o único caso, poderia parecer, né? É uma exceção. E como eu disse, nessa cidade tinha e tem até hoje praia. Um dia ela liga para outra pessoa para chamar para entrevista, e ela me encontrava e contava os casos. E a pessoa fala assim para ela: tem que ser hoje mesmo? Não, tem que ser hoje. Mas por que você está perguntando se tem que ser hoje? Não, é que sabe o que é? É que hoje está um lindo dia de sol, eu queria pegar a praia hoje. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada na vida. Sabe o que é a oportunidade perdida? A oportunidade perdida é o exemplo da entrevista de emprego. Você não foi, ou alguém foi primeiro que você, pegou um emprego, a pessoa perdeu. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga amém. Qual é a diferença da perdida para a mal aproveitada? A mal aproveitada é quando a pessoa começa a trabalhar, mas ela não corresponde, e ela é mandada embora, e ainda coloca a culpa na empresa, no chefe, no patrão, em todo mundo. E quem procura culpado está deixando de encontrar solução. Ninguém é obrigado a pagar por um trabalho que não é feito ou é mal feito. Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 10, quem não trabalha, não coma. Salomão vai dizer em Provérbios 13:11, o que ajunta a força de trabalho, esse terá aumento. Eu quero te dar uma palavra. Não diga que Deus não te deu oportunidade se você não soube dar o teu melhor naquilo que Ele te deu. Eu vou repetir. Não diga que Deus não te deu oportunidade se você não deu o teu melhor naquilo que Ele te deu. Salomão vai dizer também em Eclesiastes 9:10, o que vier na tua mão para fazer, faça com todas as tuas forças. Guarde isso. Como o pastor Lucas costuma dizer, essa é uma daquelas frases do Instagram: oportunidade é para todos, mas nem todos estão preparados para a oportunidade. Oportunidade é para todos. E aí eu entro no meu texto de 2 Reis. Aonde está a oportunidade que Deus vai te dar? A oportunidade que Deus vai te dar está na palavra que vai sair da boca do profeta. O que é o profeta? O profeta é a boca de Deus. O profeta, ele fala em nome do Senhor. O profeta é a voz de Deus. E o mais tremendo é que o profeta não fala o que está vendo, o profeta fala o que quer ver. Estamos diante de um texto, o reino estava dividido. Hoje eu não tenho tempo de falar sobre isso, mas também não é o assunto que interessa. Havia o reino do norte, Israel. Havia um rei chamado Jeoacás, e ele deixa o reinado para o seu filho. O seu filho se chama Jeoás, do hebraico Jeoás, dado pelo Senhor. A pergunta é: o que você tem feito com aquilo que o Senhor tem te dado? E é interessante que eu expliquei o começo do texto. Eles tinham como grande inimigo a Síria, e Jeoacás, pai de Jeoás, a situação era tão terrível que eles só tinham 10.000 homens e um punhado de cavalos e um pouquinho de carros. Como é que ele vai enfrentar o exército da Síria, que tinha um exército tão poderoso que era 15 vezes maior do que o dele? Deus vai te dar uma oportunidade através de um profeta. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Deus vai te dar uma oportunidade através de um profeta. Qual era o nome do profeta? Eliseu. Eliseu do hebraico quer dizer: Deus é salvação. Levante a tua mão e diga assim bem forte, porque isso é poderoso. Diga assim: Deus é a minha salvação. Como viver a oportunidade da decisão? Primeiro, você precisa saber
que Deus não muda, mesmo quando você não está bem. Eu vou dizer novamente para você guardar. Deus não muda quando você não está bem. Malaquias 3,6 vai dizer: eu, o Senhor vosso Deus, não o quê? Mudo. Eu falei que tinha o rei Jeoás, e eu disse que tinha o profeta. Como é que era o nome do profeta mesmo? Prega junto comigo. Como era o nome do profeta? Fala mais alto. Eliseu. Lembre-se que nós estamos em 2 Reis 13. 2 Reis 13 já tinha passado muito tempo depois de 1 Reis 19, de 19 a 21, quando Elias chamou Eliseu para o ministério. Você sabe aquele tempo que você vive que parece que ninguém se lembra de você? Você já passou por um momento assim? Parece que você está invisível. É que quando Deus se esconde, ninguém te acha. Quando Deus se esconde, ninguém te expõe. Mas quando Deus se expõe, ninguém vai te esconder. Eu preciso explicar isso aqui um pouco melhor para você entender. O principal profeta da época, que é citado agora em 2 Reis 13, você sabe qual foi a última vez que ele foi mencionado nesse livro? Nesse momento? 2 Reis capítulo 9. Ou seja, nós temos 4 capítulos onde o principal profeta da época sequer é mencionado. E para complicar mais a situação, de 2 Reis 9 a 2 Reis 13, a gente lê a Bíblia, a gente pensa que passa rapidinho. Foram 40 anos. Aqui nesse momento de 2 Reis 13, Eliseu tinha 80, 90 anos. Aqueles que são mais otimistas acreditam que ele já tinha 70 anos de idade. A Bíblia fala que ele estava doente. Eugene Peterson vai falar que a sua doença nesse momento era uma doença mortal. Ou seja, o profeta estava idoso, o profeta estava velho, mas no Salmo 92:14, Davi vai dizer que até na velhice nós vamos dar frutos diante de Deus. O profeta estava doente, o profeta estava à beira da morte, e o profeta ainda estava esquecido. Você quer matar uma pessoa emocionalmente? Isole ela. Você quer matar uma pessoa emocionalmente? Deixa ela isolada. Ela vai ficar deprimida. O ser humano não foi feito para ficar só. Até por isso em Gênesis 2:18, Deus vai dizer: não é bom que o homem esteja o quê? Só. O casamento é o remédio divino para a solidão do homem. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a crise chega, a solidão é uma péssima companhia. Eliseu estava sozinho. Eu não sei se você tem uma ideia do que esse ajuntamento aqui produz. Imagine que eu e você somos brasas, e a igreja é uma grande fogueira. A brasa fora da fogueira, o que acontece com ela? A tua vida fora da igreja apaga. Nós estamos no meio do fogo. Eu não sei se você sabe que num dos últimos momentos de Jesus, antes de ele ir para a cruz, ele vai dizer em João capítulo 17, na oração sacerdotal: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Salomão vai dizer em Eclesiastes 4:9: melhor é serem dois do que um. No Salmo 133, Davi vai falar que é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas nesse momento difícil eu quero te lembrar uma coisa: você tem sementes diante de Deus, e as tuas sementes são o profeta do teu futuro. Gálatas 6:7, Paulo vai dizer: não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai o quê? Colher, ceifar. Paulo também vai dizer em 1 Coríntios 15:58 que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Segundo Crônicas 15:7 vai falar: sede fortes, porque a vossa obra no Senhor terá recompensa. Levante a tua mão e diga bem alto, diga assim: o meu trabalho
no Senhor não é em vão. Eliseu tinha memorial. Ele nem sabia que 40 anos depois o rei ia bater na porta da casa dele. Alguém vai bater na tua porta, na tua casa, no teu trabalho essa semana. E se você estava esquecido e estava no anonimato, se prepara. Está chegando um grande milagre de Deus que vai mudar a história da tua vida. Sabe por que eu falei de semente? Quando o rei Jeoás encontra com ele, sabe o que o rei vai falar? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Espera aí, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Segundo Reis capítulo 2 versículo 12, Eliseu falou a mesma coisa para Elias quando Elias foi levado para o céu no redemoinho. Quem está entendendo diga amém. E outra coisa, se ele tinha poucos carros e poucos cavaleiros, quando ele fala assim, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo tudo o que ele precisava. A tua vitória dessa semana está na tua boca. Não, eu vou dizer de novo. O teu futuro está na tua boca. O teu destino está na tua língua. Aí ele fala, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Sabe o que isso significava, esse termo? Esse termo significava, há até uma versão que fala, meu pai, você é os carros de Israel e seus cavaleiros. Sabe o que ele estava dizendo? Você vale mais do que a nação inteira. O pastor Lucas falou algo aqui na quarta, eu anotei, estou dando a autoria, eu peguei aqui para mim. Ele disse na quarta, Deus não mudou por causa do cenário que eu estou. Eu vou dizer novamente, Deus não mudou por causa do cenário que eu estou. É tão incrível porque se Eliseu estava no momento onde ele precisava vencer a sua alma, Elias também passou por esse momento, que era o seu pai na fé. Se você puder rapidinho, 1 Reis capítulo 19 versículo 9, corra lá. 1 Reis capítulo 19, o versículo ao 9. Quem achou, diga amém. Está aí no telão. Vamos contar até 3 e ler juntos em voz alta? Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos lá. Ali. O que está fazendo aonde? O que está fazendo aí? O que está fazendo aí? O que está fazendo aí? Por que aqui? Porque Deus não vai apenas se tirar da tua ferida. Antes de Deus se tirar da tua ferida, Ele vai entrar dentro dela junto com você para te resgatar de lá. Que fazes aqui, Elias? Deixa eu te falar algo. Uma ferida que não fecha é uma pessoa fechada. Ferida que não fecha, nos fecha. Mas toda ferida fechada é um ministério aberto. O Rick Warren vai dizer: Deus não despreza ferida. Deixa eu te falar uma coisa, tem feridas que vêm pelos homens, e os homens ferem, mas os homens também curam. E tem feridas que vêm para nós, e que vêm pelo próprio Deus, porque a nossa dor nos aproxima de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Deus prefere te ferir do que te perder. Mas eu quero te falar algo, se Deus te feriu, Ele vai fazer algo grande a partir dessa ferida na tua vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Olha,
preste atenção, Deus não faz alguém grande sem primeiro quebrar essa pessoa. Se você está quebrado, pode se preparar, vem um tempo de cura, vem um tempo de ressurreição, e Deus vai te levantar com poder. Aleluia! O rei bateu na porta de Eliseu. Deus tem algo muito grande ainda para fazer na tua vida. Tem gente que vai bater na tua porta. Em segundo lugar, o que eu faço diante da oportunidade da decisão? Você só pode ter aquilo que você pode honrar. Levante a tua mão e diga assim bem forte. Se puder dar um pouquinho mais de som aqui, diga assim: eu só posso ter aquilo que eu posso honrar. Honra, antes de ser colheita, primeiro tem que ser semeadura. Tem muita gente querendo ser honrada e pouca gente querendo honrar. Deixa eu te contar um segredo. Sempre que você vê Deus honrando muito uma pessoa, saiba que primeiramente aquela pessoa honrou muito a Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga amém. Eu quero profetizar. Nesta semana que entra, Deus vai colocar uma grande oportunidade nas tuas mãos. E aí você pode falar: mas como? Eu não tenho quase nada. A grande oportunidade, ela virá através daquilo que você já tem. Lembra os textos que Paulo falou de oportunidade? Efésios, Colossenses. Paulo escreveu os dois de dentro de uma prisão. Dentro de uma prisão, Paulo podia escrever carta. Dentro de uma prisão, Paulo podia orar. Nas cartas da prisão você vê muita oração, até rimou. Deixa eu te falar uma coisa: quando você não puder fazer tudo, faça tudo o que você puder. Faça tudo o que você pode. O que você não pode, Deus vai fazer e vai realizar na tua vida. Presta atenção. Eliseu fala assim para ele: pega o arco e pega as flechas. O que é um arco e flecha para 150 mil ciros? Deus me deu uma palavra, e você pode escrever e guardar isso. Deus vai usar o que você tem na tua mão para te dar o que a tua mão não alcança. Não, eu vou dizer de novo, eu acho que você deveria ter glorificado. Deus vai usar o que você tem na tua mão para te dar aquilo que a tua mão não alcança. Quem fica olhando para o que falta, não consegue perceber aquilo que já tem. É incrível. Deus nunca vai usar o que falta. Deus sempre vai usar o que você já tem. E Deus me deu uma outra palavra. Deus não vai multiplicar o que você não tem coragem de começar. É para alguém aqui. Sabe por que está faltando milagre? Está faltando milagre porque está faltando ousadia. A ousadia é a origem do poder realizador. Guarde isso. Deus não vai multiplicar o que você não tem coragem de começar. Deus usa o que você tem nas tuas mãos, no teu presente, para transformar o teu futuro. Então a palavra de Deus nessa noite é: esqueça o que está faltando, comece a celebrar aquilo que você já tem. E aí você pode falar: mas o que eu tenho não condiz com o que eu vou enfrentar. Depende. Depende do quê? Depende da mão que está. Porque quando o profeta vê que o rei obedeceu e pegou o arco e a flecha, o profeta colocou a mão sobre a mão do rei. E a mão que está segurando o que você tem determina o valor que aquilo tem. Rapidinho, João capítulo 6. É o último texto que eu vou ler hoje, mas esse aqui eu tenho que ler. João capítulo 6, versículo 9. Ó, o texto está aí. Vamos lá? Eu vou contar até 3, você me ajuda e vamos ler juntos em voz alta. 1, 2, 3. Aqui. Cinco pães de cevada e o quê? 2 o quê? 2 o quê? Vai no 11, por favor.
Ó, esse é o, ó, pronto, o 11. Vamos ler juntos também? Me ajude, vamos lá? 1, 2, 3. Então... fez o mesmo com os peixinhos. Fez o mesmo com os peixinhos. Fez o mesmo com os peixinhos. É peixinho enquanto está na mão do menino, porque quando está na mão do mestre vira peixe. Aquilo que está na tua mão pode ser peixinho, quando chegar na mão dele vai crescer e vai aumentar de tamanho por a fé. A mão do profeta representava a mão de Deus. Levanta as tuas mãos, levanta as duas mãos, levanta as duas. Deus vai colocar a mão dele sobre aquilo que está nas tuas mãos. Levante a tua mão. Receba o poder de Deus nas tuas mãos. Receba a unção do Senhor nas tuas mãos. Receba a virtude do Senhor nas tuas mãos. Eu oro e o Senhor me dá aqui uma palavra. Deuteronômio capítulo 28, versículo 8. O Senhor abençoará os teus celeiros, e Ele determinará a bênção em tudo que você colocar a tua mão. Aleluia. Terceiro. Então, primeiro, eu preciso entender que Deus não mudou. Eu não estou bem, mas Deus não mudou. Muitas vezes eu não estou bem, Deus não mudou. Segundo, Ele vai usar o que você tiver na tua mão. Terceiro, se você não receber isso, eu não vou nem poder falar que eu vou embora a pé, porque eu já vou embora a pé mesmo. Mas eu quero declarar, o terceiro ponto é esse: Deus vai fazer um milagre diante da porta que está fechada. Não, você não entendeu. Olha, se eu tivesse aí no teu lugar, eu teria dado um grito, eu teria feito alguma coisa. Deus vai fazer um milagre. Eu não falei que Deus vai abrir uma porta, já seria uma bênção, mas eu estou dando uma palavra diferente nesse domingo. Deus vai fazer um milagre na tua vida diante da porta que está completamente fechada. Explico. Comece para o final agora. Eliseu pega, coloca as mãos, e aí Eliseu fala assim, está lá no versículo 17: abre. Abre o que? Alguém se lembra? Abre o que? Abre o que? Fala bem alto. Abre a janela. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga para ela bem forte, diga assim: abre a janela. Fala para o irmão que está do outro lado. Fala, abre a janela. Que profeta falou para fazer isso? Que profeta que falou para fazer isso? Que profeta falou para fazer isso? Aí eu entendi uma coisa, Fernando. Eliseu é o profeta do milagre da porta fechada. Se Eliseu fosse fazer uma campanha, eu não sei se o pessoal ia entender muito, porque ele ia falar: venha para a bênção da porta fechada. Segundo Reis capítulo 4, versículo 4, ele multiplica o azeite da viúva. E aí ele fala: você vai para a tua casa, você entra com os teus filhos e você faz o quê? Meu Deus, vai ter multiplicação diante da porta fechada. Não, você não está aqui, pelo amor de Deus. Deus vai te dar pagamento de dívida diante da porta fechada. Deus vai fazer um milagre diante da porta fechada, mas tem mais. Afonso, vai ter milagre diante da porta fechada. Afonso, você conhece a história da sunamita? Segundo Reis capítulo 4, versículo 33, ele vai ressuscitar a sunamita, o filho da sunamita. A mãe também, porque a mãe já estava assim, pelo amor de Deus, pelas últimas. Aí ele pega, fica aqui comigo, Afonso. Aí ele pega e fala: onde é que está o menino morto? O menino está lá no quarto. Ele entra no quarto para ressuscitar o menino, mas o que ele faz, pastor Dalton? Ele faz o quê? Fecha a porta. Eu acho que ele já estava imitando o mestre, que lá no Novo Testamento ia ressuscitar a filha de Jairo, fechando a porta. Tem milagre que só entra quando tem gente que sai.
Ele só entra quando alguns saem. Ele falou: abre a janela. Se ele abriu, falou: abre a janela, Johnny, a porta ficou o quê? A porta ficou o quê? Fechada. A palavra é essa: se prepare, tem milagre para acontecer com a porta fechada. Não, vocês não estão entendendo. Deus é especialista, Johnny, em fazer milagre quando a porta fecha. A especialidade, Deus me deu até uma frase: se uma porta se fechou, é porque um milagre vai abrir. Não, pelo amor de Deus, se uma porta se fechou, é porque um milagre vai abrir. Douglas, se uma porta se fechou, é porque um milagre vai abrir. Meu Deus, é melhor uma porta que Deus fecha do que uma que você força para abrir. Eu prefiro uma porta que Deus fechou do que forçar uma que Ele nunca abriu. É melhor uma porta fechada com Deus do que uma aberta sem Ele. Se Deus não abriu, é porque talvez a porta não era tua. Deus está falando com alguém aqui. Deus preferiu destruir os teus planos, para que os teus planos não destruíssem você. Deus prefere que você perca do que perder você. Fecha a porta e abre o quê? Abre o quê? Você sabe que tem diferença entre porta e janela. De várias que eu poderia falar, eu só vou falar uma, porque meu tempo está acabando. Uma das diferenças só é que porta você abre pelos dois lados. Janela não. Janela você abre do lado de onde? Janela se abre do lado de onde? Prega comigo. Aí eu me lembrei. Malaquias capítulo 3 versículo 10. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus. Janela abre do lado de dentro. O Deus que está do lado de dentro da janela, Ele vai abrir uma janela essa semana na tua vida. Meu Deus, se eu fosse você, nem sentado eu ficaria. Ore me canta, chore me andarás. Ore me canta, ere chore me andarás. Ore me canta, ere me andarás. Não vai dar tempo de falar tudo, mas pode ficar em pé que eu já vou acabar. Eu vou falar o que der. O detalhe foi: abra a janela para o oriente. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Era no oriente que o inimigo estava. Posso profetizar algumas bênçãos sobre a tua vida? Uma: Deus vai te dar uma direção muito clara essa semana. Não, eu vou repetir. Deus vai te dar uma direção muito clara para a tua vida essa semana. Tem unção de Deus aqui. Tem unção de Deus aqui. Você vai fazer o que Deus se mover para fazer. Aleluia. Eu acho que hoje é dia de atirar flecha. Eu até falei para a Lani: nós vamos entregar o nosso provedores do reino hoje, a nossa flecha. Deixa eu falar aqui com vocês. Por que eu falei que Deus vai dar uma direção? Porque na palavra oriente que vem a palavra orientado. Uma orientação é uma direção. No Brasil nós falaríamos, a gente não usa muito oriente, a gente falaria: eu preciso de um norte. Eu estou desnorteado. Deus vai te dar uma direção. Eu vou dizer de novo para você receber: Deus vai te dar uma direção. Eu vou falar de novo: Deus vai te dar uma direção. Outra coisa, é no oriente que o sol nasce. Vai começar um novo tempo de Deus na tua vida a partir dessa noite. Começou um novo dia. Abre a janela para o oriente. Aí ele fala assim para o rei: atira.
Começa a tirar. Deus faz tudo, menos a sua parte. Deus não move uma palha naquilo que o homem pode fazer, mas Deus move o universo inteiro quando você não puder fazer nada. Não, você não ouviu o que eu falei. Deus não move uma palha no que o homem pode fazer, mas Deus move o mundo inteiro quando você não pode fazer nada. Ele começou a tirar. A palavra de Deus para essa semana é: atira a tua flecha. Você vai falar, mas o que vai acontecer no futuro? Tem uma moça ali de blusa, acho que azul marinho. Você que está com as duas mãos assim. Você mesmo que olhou para trás. Você pediu uma direção de Deus. O Senhor vai te dar uma direção clara essa semana. A unção do Espírito está sobre a tua vida. Esse choro é por isso. Receba a visitação do Espírito Santo sobre a tua vida. E agora o Senhor vai te dar um testemunho fruto dessa palavra. Oreme canta ereme andarás. Receba a unção de Deus sobre a tua vida agora. Tem gente falando assim: ah, mas eu vou atirar, o que vai acontecer? Eu vou te falar como quem recomeçou há 4 anos atrás. É melhor um futuro incerto do que um passado infrutífero. É melhor um futuro incerto do que um presente infrutífero também. Eu termino agora e a gente vai orar. Eu tinha tanta coisa para falar, mas eu vou falar essas 3. Pastor Lucas, eu me vi nesse texto de diversas maneiras. Tem horas que eu li o texto e eu me vi como Eliseu. Sabe o que a gente se vê como Eliseu, amor? É quando você libera, porque Eliseu ia morrer. Você libera uma palavra sobre o outro começa a viver, mas você não vive aquela palavra. Aquela palavra é para o outro. Sabe, é como se Eliseu estivesse dizendo assim: ainda que Deus não faça nada na minha vida, eu vou declarar. Eu também me vi como rei. Aquele momento que você fala: eu preciso fazer muito mais. Ele atirou só 3 vezes. E aí Eliseu falou para ele: por que você só atirou 3? Se você tivesse atirado mais, você teria destruído os sírios completamente. A palavra de Eliseu bateu certinho, porque ele só feriu os sírios, não venceu completamente. Tem coisas que Deus quer resolver completamente na tua vida. Eliseu falou que ele tinha que ter atirado 5 ou quantas vezes? Está chegando 6 anos e pura fé. Aleluia. É hora daí você atirar as tuas flechas. Sabe quantas flechas tinham numa aljava? 30. Tem gente que só está usando 10% do potencial que Deus te deu. E a última coisa que eu digo: eu me vi como profeta, eu me vi como rei, mas eu também me vi como a flecha. Tem horas que Deus vai te dar flechas. Salmo 127, versículo 4 vai dizer: herança do Senhor são os filhos, são como flechas na mão do guerreiro. Mas tem horas que Deus te dá a flecha, mas tem horas que a flecha vai ser você. Presta atenção nisso, é a última coisa que eu falo. Isaías 49, 2. Guarda esse texto para sempre. Deus fala assim: você é nas minhas mãos como uma flecha polida. Como uma flecha o quê? Uma flecha o quê? Sabe o que era a flecha polida? Era uma flecha que era tratada, tirava as folhas do galho, lixava ela, e ela era preparada para um objetivo muito especial. Você está achando que Deus está punindo você, mas Deus está preparando você para um objetivo muito especial. O tratamento de Deus Ele está te preparando para um objetivo muito especial. Aleluia. E aí, eu fui na página 39 do livro do pastor Lucas, e na página estava assim:
Deus não fornece recursos para serem desperdiçados. E aí eu fui na palavra de quarta-feira de novo, e aí o pastor Lucas falou assim: aquilo que para você é retrocesso, para Deus é progresso. Porque tem uma coisa na flecha que a gente chama de retesar, que é quando você puxa a flecha para trás, para você soltar ela e ela ir mais longe. Tem circunstâncias que estão te puxando para trás, mas na verdade Deus só quer que você pegue impulso para você ir mais longe. A gente fica triste quando Deus puxa a gente para trás, mas se Deus é o flecheiro em Isaías, eu acho que às vezes Deus puxa a gente para trás porque Deus quer que a gente fique mais perto dele um pouquinho. Fecha os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Tem uma unção de Deus aqui poderosa. Queridos, é algo poderoso que Deus vai fazer na vida de vocês. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Segura essa mão.